Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Desejar a todos os papais um excelente dia. Enquanto isso, a gente fala de Campeonato Brasileiro. O domingão vai estar mais feliz ainda para aqueles que se saíram vencedores. Agora, como é que deve estar o domingo, a cabeça do torcedor do Fortaleza e principalmente do Renato Paiva, né? Tomou um vareio do ex-time. Olha, o torcedor do Botafogo deve estar pensando assim, que grande momento a demissão do Paiva, porque a gente vai falar que a situação do Renato Paiva não é fácil, tendo chegado há pouco tempo no Fortaleza, mas até que a torcida do Lion tem direcionado as suas críticas para Marcelo Paes, para a diretoria, isentando aí, de certa forma, o treinador, mas eu não isentaria não, e vou dizer o porquê. Bom, classificação do Campeonato Brasileiro, para azar do torcedor do Cruzeiro, tem lá o Flamengo como o líder do campeonato, líder absoluto. Cruzeiro vai ter que vencer hoje para voltar a encostar ali no Flamengo, né? O Flamengo vai ter, no final da rodada, um jogo a menos, é a última rodada do turno, mas o Flamengo ainda precisa jogar, o Botafogo tem que jogar, o Fluminense, enfim, algumas outras equipes como o Palmeiras também terão jogos a menos, e isso pode definir classificação, liderança, título até, dependendo de quando serão esses jogos, né? O Botafogo, por exemplo, é um problema para a CBF. Por quê? Porque ele está envolvido em 3 competições, assim como o Fluminense, o Atlético Mineiro, que estão em Sul-Americana, Copa do Brasil. É um problema para tirar esse negócio de jogo a menos, né? O Flamengo agora vai ter a data Copa do Brasil para poder fazer o seu jogo a menos. E o Flamengo venceu o Mirassol, a surpresa Mirassol, a pedra no sapato Mirassol, o chato Mirassol. O Flamengo ganhou, fez 2-0 o Mirassol, encostou, enfim, o Rossi foi um dos personagens do jogo, mas o Flamengo ele tá nessa rota da cara do campeão. Não estou dizendo que o Flamengo vai ser campeão, né? Mas o Botafogo ano passado foi assim, Palmeiras nos 2 anos 22 e 23 foi assim. É um time que vence, dentro de casa principalmente. Jogando contra qualquer equipe que seja, vence. Às vezes tropeça fora de casa, o Flamengo perdeu pro Santos, o Flamengo não venceu o Ceará, o Flamengo veio de uma eliminação na Copa do Brasil, então havia uma pressão ali para que o Flamengo vencesse o Mirassol. Foi 2-1, foi apertado, não foi o espetáculo que às vezes o torcedor do Flamengo imagina, mas o caminho do título brasileiro ele passa por atuações assim, ele passa por vitórias assim. Se nós pegarmos a maioria das vitórias dos últimos campeões brasileiros, é vantagem de 1 gol, é 1-0, é 2-1, é o normal. E o Flamengo, mesmo em algum momento da partida, estando mais próximo de levar o empate do que de ampliar, conseguiu sair vencedor, 3 pontos, fecha o turno na liderança de qualquer maneira. Então o Flamengo já é o campeão simbólico, né, do primeiro turno, porque o Cruzeiro, mesmo que vença hoje, não vai ultrapassar o Flamengo, e o Flamengo tem um jogo a menos, tá? Então o Flamengo levando aí esse primeiro turno, e a gente sabe que são poucas as ocasiões em que o campeão do primeiro turno também não leva ao Campeonato Brasileiro. Mas esse Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados de hoje, ele promete ser muito equilibrado no retorno. Com a vitória do Cruzeiro, e se o Palmeiras vencer também, o Palmeiras, tirando os 2 jogos a menos que ele tem, se ele vencer, ele fica a 1 ponto do líder Flamengo. Então, pode realmente ser um campeonato bem equilibrado, talvez mais equilibrado do que o do ano passado, que só teve mesmo Palmeiras e Botafogo disputando depois de um certo tempo, né? O Flamengo desgarrou, os outros clubes também não tiveram condições de disputar, o Internacional sonhou, mas um sonho assim, muito irreal, e o Botafogo foi campeão. Falando em Botafogo, atual campeão brasileiro, o Botafogo sim, se o Flamengo sofreu para ganhar do Mirassol, o Botafogo sim, o Botafogo tornou, principalmente no segundo tempo, o jogo muito fácil, e deu a impressão de, parece de certa forma, né, os jogadores em respeito ao Renato Paiva, pô, foi nosso treinador, né, no Mundial da FIFA, gente boa. O Botafogo tirou o pé do acelerador, cara. O Botafogo jogou 10 minutos
muito intensos do segundo tempo, fez 2 gols, o jogo já estava 2-0, né? O resumo do jogo do Botafogo foi o seguinte: 5 minutos de jogo, o cara o Gustavo Mancha, do Fortaleza, faz uma grande besteira. Ah, mas ele passa na bola primeiro. Pelo amor de Deus, uma entrada criminosa em cima de um jogador como o Danilo, que já havia sofrido com contusão, ficou quase, 7, 8 meses parado. Uma entrada criminosa do Gustavo Mancha, tinha que ser punida com cartão vermelho, e me espanta, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? E me espanta a forma como os árbitros do VAR tentaram dissuadir o Anderson Daronco da decisão de expulsão. Ah, não, o contato não foi pleno, o contato foi criminosamente pleno. E não foi só pleno, não, ele foi um contato criminoso. Criminoso, porque esse tipo de entrada é o tipo de entrada que quebra a perna de jogador. Se deslizou primeiro na bola, se a bunda dele roçou na bola, irmão, não me venha com essa, não me venha com essa. É expulsão direta, é direta. Poderia fazer outras piadas aqui, porque é piada em cima de quem está comentando e do VAR. É inacreditável a cara de pau da equipe do VAR tentando dissuadir o Anderson Daronco de uma decisão. Ele estava perto da decisão e o impacto real, nada substitui o impacto real. Não adianta ficar voltando câmerazinha e tal. O impacto real foi muito forte. E ainda bem que o Danilo conseguiu ainda não sofrer o impacto da tentativa do Gustavo Mancha. Então o Botafogo, com 5 minutos de jogo, que na verdade não foram 5, foram 9, 10, ficaram 5 minutos lá tentando convencer o Daronco a não expulsar e o Daronco manteve. Ali o jogo tem um retrato. O retrato é o Fortaleza, que já é o 18º colocado do campeonato. O Renato Paiva vai tomar uma decisão que basicamente vai fazer com que o Fortaleza perca o jogo, que é tirar o atacante, né? O Daverson, ele não só é um atacante, mas ele é um cara que poderia expulsar alguém. Ali eu acho que faltou um pouco de inteligência ao Renato Paiva, porque o Daverson seria o cara para fazer aquela quizumba, para fazer aquela encenação, qualquer contato mais forte. O pessoal do VAR, que já estava atendendo, né, contra o Botafogo, poderia chamar o Anderson Daronco para também igualar. O Renato Paiva vai inclusive falar isso na coletiva, né, de tentar igualar as armas. E, enfim, ele tirou o Daverson, ele chama o Botafogo. Ele chama o Botafogo. Precisando da vitória, ele tirou o atacante. E vai repor o setor defensivo. Assim, eu não estou criticando a decisão do Renato Paiva no sentido de que ele tinha que manter o time como estava. É ele que treina o time, é ele que sabe as pontas que estão ali frouxas, né? Mas eu acho que quando você tira um atacante para colocar um jogador de defesa, você abdica da vitória. Tá? Ele poderia ter feito outro movimento, mantendo principalmente um jogador como o Daverson, que é um jogador de arrumar confusão e tal. Poderia ter atrapalhado mais o jogo do Botafogo. O Botafogo faz 1-0 numa bola parada, mostrando que está treinando bola parada, foram 3 gols de bola parada. Faz 1-0. O Fortaleza começa a jogar até bem, né, oferecendo ali uma mini pressão. Não foi uma pressão e tal. O Léo Link teve uma bola no gol, o jogo inteiro, né? Uma bola que chegou em suas mãos. No mais, o Fortaleza não conseguiu finalizar no gol. 12 do Botafogo, 1 do Fortaleza. E no final do primeiro tempo, golpe de misericórdia. Ali acabou o jogo, né? Então, quando o Montoro acerta um passe perfeito para o Arthur Cabral, ali acaba o jogo. E o Botafogo, no segundo tempo, simplesmente fez uma blitz de 10 minutos, fez 4-0 e pronto, parou de jogar. Parou de jogar. E mesmo assim conseguiu fazer o 5º gol e perdeu algumas oportunidades por preciosismo dos seus jogadores. Esse Botafogo, que muitas vezes dá a impressão de que vai chegar, outras parece que não. No jogo contra o Cruzeiro, não, esse time não tem como ganhar. Esse time não tem como ser campeão. Aí depois de um jogo como esse contra o Fortaleza, não, pô, é impossível que o Botafogo não brigue até o final. Então é um time que nos passa impressões diferentes. Curiosamente, a arma do Botafogo nos últimos anos não tem sido tão arma assim, né? Que é o estádio Newton Santos. E fora de casa, o Botafogo mantém 100% de aproveitamento com o David Ancelotti. Agora, quem também está numa fase muito boa, apesar da dura eliminação na Copa do Brasil, é o São Paulo. São Paulo não para de vencer no Campeonato Brasileiro. Venceu de novo o Vitória.
Parece que o São Paulo do Crespo vai ter como campeonato no segundo turno realmente a parte de cima da tabela, não quer ficar fora de uma Libertadores no ano que vem, tá jogando ainda Libertadores, pode ser campeão, né? Mas o São Paulo do Crespo dá a impressão de ser esse time realmente competitivo no Brasileirão, já que não tem a Copa do Brasil mais, tá certo? E o Vitória é isso aí, né? Vai brigar lá embaixo, não tem muito jeito. Internacional, a zica saiu. Para quem não acreditava, eu sou um deles, a zica saiu do Internacional, venceu o Red Bull Bragantino 3-1 lá em Bragança Paulista. O Red Bull Bragantino é ladeira abaixo, né? O Sport, cuidado, hein? Cuidado que o Red Bull Bragantino tá chegando. E o Internacional, que tem uma decisão pela Libertadores no meio de semana, ele consegue vencer. Ele consegue amenizar um pouco a crise que já rondava o Beira-Rio. Venceu, fez 3-0, depois só controlou, tomou um golzinho e tal. A crise que já amenizava, a crise que já rondava o Beira-Rio, e o Roger Machado amenizou essa crise. E um jogaço, talvez o grande jogo da rodada, Fluminense-Bahia, 3-3. Esse jogo estava mexendo com classificação, porque enquanto o Fluminense estava vencendo, o Botafogo entrava no G4. Depois o Bahia empatou, agora o Bahia tem um pontinho a mais do que o Botafogo, mas o Bahia vem de 2 tropeços, né? Empatou com o Sport fora de casa, não dá para empatar com o Sport. E não venceu o Fluminense jogando na Fonte Nova. Lembrando que o Bahia também, suou para eliminar o Retrô no empatezinho no meio de semana. Agora é retorno, começa já no domingo com grandes jogos e você acompanha tudo aqui no Dois Toques, a casa do futebol.